empresas. Uma hora essa conta com certeza deve chegar aí para o consumidor, é claro, ainda mais nesse período, né, de cenário de agravamento aí da pandemia. Projeções aí acima de 4% para o IPCA em 2021 já estão ganhando força. E eu queria saber qual que é a sua expectativa, assim, você acha que os números podem piorar se não tiver aí um alívio do câmbio, por exemplo? Nesse momento, agora eu vi que o dólar está caindo, mas sempre no final do dia tem ali alguma correção, o dólar vira, sobe, mesmo com intervenção do Banco Central, a gente tem visto várias altas aí consecutivas do dólar, né? Existe uma frase, se eu não tiver com a memória um pouco errada aqui, que é a seguinte: o câmbio mata e a inflação aleja. Acho que é muito nesse sentido aí. No sentido de custo de vida, o dólar ele é atrelado a diversas commodities e isso acaba impactando ao consumidor final. Então, você tem ali, por exemplo, a inflação dos alimentos que saiu muito do controle que nós já conhecíamos e isso acaba penalizando. Então, à medida que o dólar vai aumentando, você também tem um aumento da matéria-prima. E esse aumento da matéria-prima vai encarecendo os produtos e diversos componentes atrelados a isso. Veja o dólar. Então, enquanto nós tivermos aí um dólar alto, nós teremos uma expectativa de inflação. E aí, a grande pergunta que todo o mercado faz é qual o momento que nós iremos fazer um aumento da taxa de juros. Porque, até botei no meu Twitter também, isso acaba atrelado a essa recuperação pela taxa de juros. Porque se você tem uma inflação alta, você sobe os juros para conter esse impacto inflacionário. Então, enquanto nós não tivermos isso bem definido, e o controle do dólar, acaba que o custo de vida do brasileiro será muito penalizado, e o mercado vai sempre olhar isso. O dólar vai deixar mais caro quando sobe a taxa de juros. Vamos falar também agora um pouquinho sobre esse PIB brasileiro aí, que cresceu 3,2% aí no quarto trimestre, mas fechou 2020 aí com a queda de 4,1%, que já é a maior queda aí em 24 anos, né, Gilvan? Lembrando que algumas projeções do mercado já mostravam uma queda maior de 8%, devido, claro, à pandemia. Você acha que essa reação aí do quarto trimestre pode ser considerada um sinal positivo para a recuperação, ou você acha que o endividamento de 89,7% aí do PIB pode piorar, esse cenário pode mudar? Olha, excelente pergunta, quando a gente para pensar que a gente tem a transferência de renda salvando esse PIB. Se nós não tivéssemos ali a transferência de renda. Então, nós tivemos ali, como diz o dicionário, uma dicotomia. Ou nós aumentávamos o nosso endividamento, ou nós iríamos salvar nossa população. Então, isso ficou em voga, que está se carregando até agora. A grande pergunta que a gente tem que fazer é o seguinte: e se nós não tivéssemos a transferência de renda olhando só o endividamento? Então, a transferência de renda foi importante e o PIB, como você destacou, poderia ter sido muito pior porque você não teria ali a atividade econômica. Eu sempre gosto de trazer alguns gráficos, em outra oportunidade até coloco aqui, mas pensa o seguinte: toda vez que você vê uma alta do PIB no Brasil, você olha ali os anos de governos anteriores que fizeram também transferência de renda, o consumo das famílias impactava diretamente o PIB brasileiro. Então, o PIB brasileiro ele é muito aderente do consumo das famílias. Nesse sentido, quando as famílias perdem o poder de compra, o PIB cai. Então, se nós não tivéssemos ali a transferência de renda, o auxílio emergencial que impactou a vida de 68 milhões de pessoas, nós teríamos tido ali um PIB muito pior nessa magnitude que você pensou. Quando o governo aumentou o seu endividamento buscando salvar essas famílias, nós tivemos um PIB um pouco pior. Merece destaque que esse PIB, um setor muito que em crises anteriores não teve tanto retorno, foi o setor de construção civil. A venda de imóveis teve um crescimento muito espantoso, e muito pela Selic de 2%. Os investidores, fazendo a relação risco-retorno, presenciaram o seguinte: ou eu tenho investimentos com a rentabilidade média de 2, 3, 4% ao ano, em alguns momentos tendo taxa real negativa, ou eu acabo olhando para a aquisição de imóveis. E essa aquisição de imóveis veio com um desconto muito alto, porque muitos eram empresários ou famílias que estavam sem reserva de emergência para atravessar a pandemia. Então, você vê que toda essa variável de transferência de renda, de PIB, tem um impacto também com o consumo das famílias entrando e salvando e encontrando oportunidades. Agora um pouquinho, sair um pouco dessa coisa mais econômica para poder passar, não que não seja, né, não tem envolvimento com a economia, mas aí eu vi algumas informações.